Existe uma coisa, um componente no reino do Espírito, uma entidade chamada Espírito do Dia, que deve saber onde ficar. Se ele não sabe onde ficar, está em todo lugar e sua vida vira uma bagunça. Senhor, há espíritos conversando. Há alguém fazendo sugestões no reino do Espírito para destruir o que você construiu. O que os demônios que controlam sua família discutiram esta manhã, você sabe? Eu estava no reino do Espírito uma vez, só na semana passada, e estava orando pelos ministros que estavam vindo e disse: Deus abençoe-os. E eu estava dizendo todo tipo de coisa que eu estava dizendo a eles, para que quando essas pessoas saírem deste local, voltem para suas casas, para seus ministérios, para seus países, e comecem a causar mudanças tangíveis. Então eu estava orando, ele disse: dê a eles um segredo que eu te dei anos atrás. Eu disse, quando ele falou do segredo, eu disse, mas isso é normal. Eu até já preguei sobre isso. Ele disse, quero te mostrar algo. Ele disse, vou remover. Era como uma nuvem. Ele disse, ele removeu. Eu disse, ele removeu. E eu disse, ok. Eu não estava vendo nenhuma nuvem, mas ele apenas fez um gesto como esse. E comecei a enxergar além. E eu vi em um determinado horário, bem cedo pela manhã, por volta das 3 da manhã, ali por volta das 2h33 da manhã. E vejo um comboio. Você entende? Uma fileira de anjos. E todos eles estavam guardando um único local. Assim. Então ele disse, olhe para a sua direita. Eu olhei para a minha direita. E ele apenas se moveu assim. E eu vi outro em outro local. Eu não sabia quais eram os locais. E todos começaram a marchar. Como soldados. Eu não vi nenhuma saudação ou algo assim. Eu só os vi. A marcha era tipo, você entende? E eles começaram a se mover. E outro grupo de anjos entrou. E outro grupo de anjos entrou. E ele disse, espere, vou remover de novo. Então ele fez assim. E os terceiros anjos entraram como em uma formação. E ele removeu esses. E ele disse, meu povo não conhece a troca dos guardas espirituais. Talvez você não tenha me ouvido. Ele disse, toda manhã eu troco os guardas. Talvez você não tenha entendido isso. Deixe-me ir aqui. Olha só, eu costumo fazer o reinício de todo o sistema logo cedo. Pontualmente toda manhã. Você disse, o que você pensa quando lê as Escrituras? As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Aqueles que sustentam os fogos do que aconteceu naquele dia, eu troco e novos entram. Mas eles ainda não têm as suas instruções. É isso que a Bíblia diz em Jesus. Acordei muito cedo. Ele sabia que agora estamos mudando de deuses para outros anjos. Então estes precisam carregar minhas instruções. Os de ontem já se foram. O livro de Jó, capítulo 1. Agora houve um dia em que os filhos de Deus, quando o conselho divino estava se reunindo com Deus, que Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Como se Deus não soubesse. Você sabe, Deus vai te fazer uma pergunta cuja resposta ele já conhece. Mas ele só quer que você diga para que você mesmo possa responder antes que ele pergunte. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, de ir de um lado para o outro. Isso nos mostra que o diabo não é onipresente. Ele precisa ir de um lado para o outro. Na terra e de andar para cima e para baixo nela. E o Senhor disse a Satanás, você já considerou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Agora ele está dando uma nova perspectiva para isso. Há algo nele que é diferente. Então ele te dá o motivo pelo qual disse que ele teme a Deus. Portanto, nessas qualidades, não nas qualidades de que ele não peca. Agora, ele coloca as qualidades que o fazem não ser como qualquer outro homem. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, ele te teme à toa? Você não fez nenhuma proteção contra ele? E quanto à casa dele? E quanto a tudo o que ele possui?
por todos os lados. Vocês podem vir aqui? Me rodeie. Sim, sim, sim. Só você aqui. Tem alguém lá atrás. Você consegue ver a imagem? Você está aqui. Veja a imagem. A Bíblia diz, vocês o cercaram. Ele não tem medo de você à toa, porque você o cercou. Posso falar tipo, eu estou sentindo isso? Eu estou fazendo o melhor que posso. Agora diz, por todos os lados. É em quê? Por todos os lados. Ele está cercado. Por todos os lados. Tu abençoaste o trabalho das mãos dele. Espere um minuto. Ele disse, você colocou uma cerca. Quero que você veja isso aqui. Ele colocou uma cerca. Estamos desmontando o quê? Agendas malignas, agendas satânicas, destruindo agendas satânicas, reuniões que são feitas na sua ausência, e você sabe que algo está te afetando. Agora você está quebrado, agora você está doente, continuamente nada do que você toca dá certo, tudo o que você toca é destruído. Porque são agendas satânicas, reuniões malignas, às quais você nunca compareceu. Isso significa, abençoa a obra das tuas mãos e os seus bens se multiplicarão. Não, não. Esse é o argumento de Job. Existe uma proteção. E a cerca viva faz com que o Job não tema a Deus em vão. Versículo 11. Mas estenda agora a mão e toque na sebe. Eu nem consigo tocá-lo porque há uma cobertura completa, né? E Deus diz, se você acha que existe uma cerca viva, eu vou remover a cerca viva. E o diabo disse, remova-a. Mas antes de você dizer remova-a, você disse, eu sei o que é a cerca viva. Tudo o que você lhe deu foi essencial. Deixe o carro ir, por favor. Não, eu não fiz isso. Gostaria de poder conversar com alguém. Deixe a casa aí. Eu sei que você não vai conseguir isso aqui, então deixe a conta bancária de lado. Você não está entendendo o quê? Estou tentando dizer. Deixe os prédios irem, e quando os prédios forem, a cerca viva se vai. Quero que você veja que Jó não foi convidado para a reunião no céu. Ele não faz ideia de que Deus está se gabando e colocando sua substância em risco. Estou aqui apenas para dizer, será possível que o demônio da sua família possa entrar em reuniões em lugares altos no céu e discutir sobre você? Estou aqui para te fazer uma pergunta. Realmente acha que essa falta de substância na sua vida? Você fala em línguas, corta as escrituras, acredita na Bíblia. E ainda fala sobre diversidade de línguas. Você pode balbuciar aquelas da Jamaica, aquelas da Índia. Você pode. As línguas dos homens você fala, as línguas dos anjos você fala, mas ainda assim continua quebrado. Você nunca vai se casar, até você mesmo sabe disso. Então estou aqui para te dizer que a Bíblia está dizendo que sempre que você vê algo faltando na sua vida, isso faz parte da cerca que foi removida. A riqueza dos ímpios está reservada para os justos. Mas a riqueza dos ricos é uma cidade forte. Um homem se defenderia usando dinheiro, usando riqueza. Há alguém fazendo sugestões no reino do Espírito para destruir o que você construiu. Mas você está avançado demais, está ocidentalizado demais para perceber que não vivemos na Jamaica. E quem está na Jamaica não percebe que não vive na Grã-Bretanha. Então, na sua cabeça, isso está simplesmente acontecendo sozinho, Senhor. São espíritos conversando. O que foi discutido no programa Demônios que Controlam Sua Família esta manhã? Você sabe? E como você resolve isso agora? Jó 38:11, ele disse, até aqui virás, mas não irás mais longe. Verso número 12. Você já deu ordens amanhã desde que nasceu? Desde os teus dias que dizes amanhã o que ela deve ser, e fazes com que a primavera conheça o seu lugar. Existe algo, um componente no reino do Espírito, uma entidade chamada Fonte da Manhã, que deveria saber onde se posicionar. Se não sabe onde ficar, está em todo lugar.
De qualquer forma, a sua vida se torna isso. Deus não disse que corrigiria o dia em que a primavera chegasse. Não, ele disse, você é a pessoa certa. Você já contou isso? Escute isto. Para que ela pudesse alcançar os confins da terra. Para que os ímpios sejam sacudidos e se afastem disso. Todos os dias são iguais. Sim, é a mesma coisa. Porque você nunca conseguiu erradicar a maldade do mundo. Você está esperando pelo seu Berenger para orar por você, para me lembrar de você. Desculpe, estou me lembrando de mim mesmo. Você precisa acordar todas as manhãs. No momento em que você acordar, não pegue seu telefone. Ao acordar, busque a Deus e diga, dia, primavera, conheça o seu lugar. Anjos no comando. Hoje eu ordeno que este dia não tenha maldade, que amanhã afaste a maldade do meu caminho. Quando eu ando, sou livre. Quando eu ando, não morro quando ando. Senhor, esconde-me do conselho secreto dos ímpios, das reuniões secretas daqueles que praticam o mal, da fúria e da insurreição dos que cometem a iniquidade, que afiam as suas línguas como se fossem uma espada afiada. Espada. E preparam e curvam seus arcos para disparar suas flechas, lançando até mesmo palavras amargas. Eu decreto e declaro. Estou falando com alguém aqui, alguém sob a influência da minha voz. Todos ao redor do mundo, agora mesmo, ao redor do mundo. Eu agora decreto e solenemente declaro que o nosso Deus e Senhor Todo-Poderoso lançará contra eles uma flecha. E de repente, eles serão atingidos. Eles serão destruídos. Um mundo de boas notícias, com Hilbert Angel provocando uma reação e sempre valendo a pena ouvir.